fim destruir a lei. Também tem um colega em Capão que diz que não foi Jesus quem disse. Foram os apóstolos que eram analfabetos muitos anos depois. Mas eu não concordo, porque havia apóstolos que não eram analfabetos. E depois nós estamos falando de um Jesus material, que esteve entre nós. Mas aqui, numa casa espírita, e lá também, falamos um Jesus espiritual. E esse Jesus espiritual está entre nós. Né? E sempre esteve. Ele não veio, passou por aqui, subiu, está à direita de Deus Pai, e na completa ociosidade, orando para que tudo fique bem. Não, né? Jesus recebeu a terra há 4,5 milhões de anos. Era uma bola de fogo. E ele a preparou para que nós a habitássemos. Junto com a sua equipe espiritual, que sempre está com ele, foi preparada, foi organizada, foi povoada. Nós conhecemos a história dos irmãos egressos de Capela, que teria sido um planeta que, em razão do não desenvolvimento moral de boa parte da sua população, eles foram obrigados a vir para um planeta primitivo. E na ocasião, a Terra se parecia o melhor planeta para que eles habitassem. E eles aí então ingressaram. E aí temos a Gênese, que nos conta como começou o povoamento da Terra. A propósito disso, tem um livro muito bom, A Caminho da Luz, que nos mostra desde os primeiros povoados. Esse preâmbulo eu faço porque o capítulo 1 do Evangelho, que me propus a estudar com vocês, ele é um capítulo que nos traz e nos fala sobre praticamente, nos dá uma como se chama quando vai se contar um filme, dá um resumo daquilo que nós vamos estudar em todo o Evangelho. Ele nos fala das 3 revelações. Quais são as 3 revelações? Primeira revelação foi Moisés. Moisés nos deu a ideia de um Deus vivo e um Deus único. Um Deus atuante, mas as suas leis já eram divinas. As leis mosaicas são divinas? Não. As leis de Moisés eram enérgicas e justas, mas um tanto enérgicas, né? E um tanto retributivas. O que significa isso? Eu tiro o teu olho, eu pego o meu. Eu tiro o dedo, eu pego o meu. Mas aí Moisés foi ao monte e foi o nosso primeiro médium. Tá? Ele recebeu os 10 mandamentos através da sua mediunidade e da espiritualidade. Vê-se em livros a todo lugar que Moisés recebeu direto de Deus. Será que ele recebeu direto de Deus? Ou já era a espiritualidade do Cristo que trabalhava no orbe? Sim, Jesus sempre esteve organizado. Só que lá no início dos tempos, ele disse, no momento oportuno, lá também estarei. Isso nos dá uma segurança, né? Porque se Jesus veio até nós, significa que a Terra não é assim tão ruim. Porque este extraterrestre maravilhoso esteve entre nós. Eles dizem, não, nunca teve, a Terra nunca foi visitada por OVNI, nem teve nenhum extraterrestre. Por OVNI não sei, mas Jesus não é um extraterrestre.
Algum de vocês pode me dizer se Jesus reencarnou na Terra, assim como nós viemos reencarnando há milhões de anos? Não. Jesus encarnou uma vez por misericórdia divina. E aí se diz, ele é o Verbo encarnado. E João nos conta, lá no Apocalipse, e o Verbo se fez carne, e o Verbo esteve entre nós. Há um tempo, quando eu era mais jovem, eu não entendia essas expressões. Foi apenas através do estudo dos evangelhos é que eu compreendi perfeitamente o que significava o Verbo divino se fez carne e andou entre nós. Porque a palavra de Jesus não tem nenhuma dissonância com a palavra de Deus. As leis que Jesus aplicou entre nós não tem nenhuma dissonância com as leis divinas. Não tem nenhuma dissonância com as 10 leis morais que hoje o Espiritismo, como terceira revelação, nos traz. Bem, pequeno preâmbulo para que nós adentremos o nosso capítulo 1 do Evangelho. E o capítulo 1 do Evangelho nos diz: eu não vim destruir a lei. A esse propósito eu digo, ele foi extraterrestre, não foi? No capítulo 2 ele não vem nos dizer, meu reino não é deste mundo. Não sou eu que estou dizendo, foi ele. No capítulo 3 ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, é o 3º. E para chegar às moradas do meu pai é necessário renascer, nascer de novo, reencarnar, que é o que nós estamos fazendo. Mas não é o que ele fez. Ele veio por misericórdia divina. Ele veio para nos dizer, olha, eu estava lá, coordenando os trabalhos, mas hoje eu venho aqui para mostrar para vocês que não é tão difícil assim, não. Dá para fazer. Será que a gente aprendeu? Vamos ver. Eu acho que não. Estou falando de mim. Vi uma palestra esses dias lá na casa, em Capão, e um rapaz jovem, 30 e poucos anos, e vejo que os jovens aqui também estão em direção da casa, na direção da casa. E ele dizia, porque eu venho aqui transmitir a vocês conhecimento. Isso não significa que eu tenha sabedoria. Eu digo a mesma coisa. O que eu trago a vocês é conhecimento, é muita leitura, é muito esforço, é muita busca. Mas não significa que eu tenha sabedoria. Sabedoria espiritual tem um Francisco Cândido Xavier. Sabedoria espiritual tinha um Francisco de Assis, que muitos dizem que é a mesma pessoa. Eu acho também. Sabedoria espiritual tinha uma Madre Teresa. E a Madre Teresa era uma irmã da Igreja Católica. Por isso eu digo, todos os caminhos levam a Deus. Então, o nosso STS disse, eu não vim destruir a lei. E no seu capítulo 1, lá no Evangelho, eu já estou aqui, não é muitas moradas, eu já quero ir direto. Eu não vim destruir a lei. As 3 revelações, Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Então, Moisés, nós sabemos que tem os 10 mandamentos, né? Esses 10 mandamentos ele recebeu da espiritualidade. No entanto, as leis mosaicas, elas eram limitadas. Como são as nossas leis hoje? Eu trabalhei um tempo nessa área. São bem limitadas. Elas servem durante um tempo e depois não servem mais. Porque nós, graças a Deus, evoluímos. E evoluindo, aquelas leis de olho por olho, dente por dente, já não se prestam mais a nós. Mas ele não foi só isso, ele foi
grande médium, e recebeu da espiritualidade os 10 mandamentos. E o que dizem os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros e tal. Você vai louvar apenas a um Deus único. Será que nós temos apenas um Deus? Já abordei esse tema numa outra palestra, na outra casa aqui em Bé. Hoje em dia, principalmente, qual é o maior motivo de apego de todos nós? Eu digo de todos. A gente não tem tempo para fazer uma prece, mas a gente não desliga do celular. De jeito algum. Às vezes o filho está doente no hospital e a gente está aqui. E é o mandamento número 1 diz: só mantenham um Deus. Vocês estão aqui na casa, felizmente. São pessoas especiais. São pessoas especiais. E este mesmo colega meu que falava a respeito da humildade que deve ter quem vem aqui, principalmente para falar de Jesus, né? Tem que ter muita humildade. Mas uma coisa é ter conhecimento, como eu digo, outra é ter sabedoria. E ele mesmo dizia assim: o conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Né? Então, não vamos botar o celular aqui dentro, mas vamos ficar para reflexão. Nós que temos tanto tempo de estar toda hora ali, vamos abrir mais o nosso evangelho. Tem que ter todos os tamanhos, de todos os tipos. Tem de bolso, tem de bolsa, enfim. Assim como o celular, ele tem de todos os tamanhos. E ele está sempre pronto para ser aberto e, se quiserem, digitar, porque o meu está todo digitado, riscado, sublinhado, enfim, tem uns 3 lá por casa, né? A esposa está aqui também. Quando eu venho trabalhar, eu faço ela trabalhar junto. Mas ela trabalha bastante lá no Allan Kardec. Vai 3 vezes por semana, junto comigo. Não penseis que eu vim destruir a lei. Não. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu vim não destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Por que ele diz a lei e os profetas? Por que Jesus se refere, aliás, o Evangelho se refere na destruição dos profetas? O que foi dito pelos profetas? E quem eram os profetas? Eram emissários do próprio Cristo, que vieram nos trazer notícia, a boa nova. Ela toda hora vem sendo nos trazida. Resta a nós nos abrirmos para esta verdade que liberta, que dá sentido às nossas existências. A primeira foi Moisés, nos deu 10 mandamentos. Não tomeis o nome de vosso Deus em vão. Será que a gente não toma? Será que a gente não está pedindo sempre para ele nos ajudar? Até os ateus, né? São ateus, até que acontece alguma coisa. Ai, meu Deus! Deixa de ser ateu. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. É o segundo mandamento. Para o espírita, não precisa escolher o dia de sábado. Hoje é segunda e nós estamos aqui santificando. Não estamos. Não foi o próprio Cristo que disse que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, e aí é uma multidão, né? Porque 2 reunidos em nome de Jesus já são 4. Porque foi o próprio Jesus que nos disse que nós teríamos sempre um anjo guardião. Então são 4. Agora vocês imaginem essa sala. Está repleta. Encarnados, desencarnados é o dobro. Então nós estamos aqui santificando a segunda-feira. Uma boa semana para todos nós. Honrai vosso pai e vossa mãe. Serve para reflexão. Aí, o 5º mandamento nos diz: não matareis. E o homem obedece este 5º mandamento.
segue Moisés. Já estou com 15 minutos. O homem obedece esse quinto mandamento? Aí, muitos de vocês, eu tenho a certeza, não vou pedir para levantar o braço, mas quem é que ao ouvir esse mandamento vão pensar, eu nunca cometi homicídio? Foi isso. Aí ele diria, né? Não matareis teu semelhante. Ele não diz isso. Ele diz, não matareis. E o que a gente faz? Para plantar soja, a gente destrói uma floresta. Para comer uma canja de galinha, a gente tem um galinheiro e mata, às vezes, as galinhas todas. Muitas vão apodrecer. Esse é o mandamento, não matareis. Dizem que o Chico, ele não matava nem insetos. Conta-se que numa ocasião ele estava psicografando junto com Valdo Vieira, que é isso, né? E os dois estavam na máquina e passou um cascudo e caiu na máquina do Valdo. O Valdo pegou o cascudo, bicho, cheio de bicho, e jogou o cascudo na parede. O Chico foi lá, pegou o bichinho e disse, senhor cascudo, meu irmão, eu vou te botar na janela e tu voa daqui, porque senão na próxima tu vais desencarnar. Isso não é mentira, é verdade, é contado pelo pessoal que andou com o Chico. Diz que tinha uma vizinha deles, Chico, não aguento essas formigas aqui na minha roseira, eu vou encher de veneno. Diz que ele foi lá e ficou 1h30 conversando com as formigas. No dia que a mulher veio desinsetizar, não tinha uma formiga na roseira. Quer dizer que este homem, eu estou contando esses fatos para ficar mais leve, conhecia o mandamento do não matareis. Fiquem com isso na cabeça. Todas as vezes que nós fomos negligentes com um animalzinho, que nós fomos negligentes até mesmo com os outros animais, um cavalo, uma vaca, enfim, nossos irmãos menores. O mandamento é extenso e o Chico não fez nada abundante. Não estou dizendo para ninguém sair aqui cuidando para não pisar na formiga, mas vamos pensar. Vamos pensar antes de destruir estas largas áreas verdes e depois ficar chorando na enchente. Vamos pensar. Talvez não tenha sido nenhum de nós, mas a nossa negligência em não ir lá pode ter ajudado. Pode ter ajudado. Porque o homem mais humilde que andou entre nós foi Jesus. Mas humildade foi uma das palestras de poucos dias atrás aqui no Allan Kardec. Significa o quê? Quem pode me dar um conceito de humildade? Humildade não é dizer eu venho de uma família humilde. Se a família tem poucas posses, ele é pobre. Ela não é humilde, porque tem muita gente com poucas posses que é extremamente orgulhoso. Se a família não tem instrução, ela é simples, mas não é humilde. Ela não é intelectualizada. Mas não significa que seja humilde. Pode ser humilde, pode ser simples humilde. Mas nós nos enganamos a fazer o conceito de humildade. Humildade seria alguém chegar aqui e dizer, eu vou conversar com você sobre o Evangelho, mas onde é que está a paz? Isso é falta de humildade, é prepotência. É a pessoa achar que tem potência para conversar a respeito de um tema que não domina. Agora, se eu venho aqui, me proponho porque conheço algumas coisas, poucas, mas conheço. Conhecimento. Humildade é a gente saber até onde pode. Agora, ser altivo quando necessário, Jesus o foi. Ele não disse aos fariseus, túmulos caiados, brancos por fora e podres por dentro? Na casa de meu pai não se presta a mercado público. Ele foi altivo, mas ele era humilde. Ele foi porque era necessário. E quando é necessário, às vezes, nós temos que ser. O fato de ser espírita não significa que eu vou ser bonzinho com tudo.
Quando está errado, a gente tem que dizer que está errado. Tem alguns amigos que às vezes me perguntam, mas tu não é espírita, por que tu está bronqueando? Às vezes eu estou indo além mesmo. Mas como eu digo, eu só tenho conhecimento, não tenho sabedoria. Mas quando eu estou dentro da minha sabedoria, eu digo, não, mas isso aqui é algo que realmente é afrontoso. Afronta o quê? Que nós devemos nos rebelar sempre. É quê? Não é os 10 mandamentos, mas as leis naturais, as leis divinas, tudo que é afrontoso às leis divinas. E o não matareis é afrontoso. Claro que cabe se rebelar, claro que cabe se posicionar. E o posicionar enérgico não significa, aquela pessoa não é humilde. Não, eu estou me posicionando a respeito de um tema que é digno de se posicionar. E muita gente diz, mas eu tenho que andar então embaixo do braço com o Evangelho para saber o que eu posso e o que eu não posso. É assim? É isso? É isso que Jesus espera de nós? É isso que o Espiritismo nos ensina? A questão 621 do Evangelho, Kardec pergunta aos Espíritos, onde estão as leis? Onde está a lei divina? E o que a espiritualidade responde? Na consciência. Então tudo aquilo que fere a nossa consciência, e a gente sabe quando fere. A gente sabe. A gente sabe quando dói. A gente sabe quando é injusto. Mas vamos continuar estudando um pouquinho mais. Moisés, 10 mandamentos. Depois de Moisés, então, estamos frente ao nosso extraterrestre. Ele não pediu para... Ele pediu para Canaã? Não pediu. Ele veio porque Deus, não, chegou a tua hora. Pronto. Também não disse que um dia estarias lá, bom, agora tu vais. Ele veio estar entre nós, sim. E por que ele obedeceu a Deus? Se nós não obedecemos, eu não obedeço, vocês não obedecem, diariamente. Mas ele veio aqui e obedeceu fielmente. E eu faço uma analogia com vocês de um jardim. Vamos pegar um primeiro jardim, Jardim do Éden. E aí nós vamos nos deparar lá com quem? Com quem? Adão. Primeiro homem, a Gênesis de novo. E Adão, no momento em que teve que obedecer, aliás, Adão só tinha uma prescrição: não comer daquele fruto, o resto tudo era permitido. A ele tudo era dado. E o que ele disse? Não, vou fazer a minha vontade. Pensa assim, que eu não posso? Eu posso. Quantos de nós dizem às vezes, né? Deus cuida de lá, eu cuido daqui. Ele não tem tempo para estar cuidando dos meus bens materiais, que é pior. Mas o mesmo jardim, séculos e séculos e séculos depois de Adão, há 2025 anos exatamente, quem encontramos? Nosso extraterrestre de novo, Jesus. Jesus de Nazaré, nosso governador do orbe. Não tinha nada que fazer na terra, nada. Veio aqui para nos ensinar alguma coisa. E aí? Ele também podia tudo, não podia? Ele não curou cegos, ele não fez paralíticos andar, ele não ressuscitou mortos, ele não fez os ventos de uma tempestade pararem no meio do mar. Esse homem, vocês acham que uma cruzinha de madeira ia segurar ele? Não. Mas quando era para ele se doar a nós, ele deu tudo. E ele não tinha, ele dizia, não tenho uma pedra para reclinar minha cabeça. Mas ele não passava por um leproso e o cara dizia, onde é que é o leprosário? Vamos junto. Ele andava com os apóstolos e na última ceia ele disse, olha, o negócio é o seguinte, eu vou contar para vocês, amanhã eu vou estar pendurando uma cruz. Não, mas se o senhor for, eu vou junto. Menos, Pedro, menos.
O galo não vai cantar e tu vai ter me negado 3 vezes. Foi só Pedro que negou Jesus? Fica para reflexão. Judas pensou que ele era mais um imperador, foi lá e o traiu. Para mim não traiu. Traiu a ele mesmo, Judas, porque ele pensou uma coisa e era outra. Quando ele se deu conta, ele se suicidou. Mas Jesus não esqueceu. Dizem que esse tempo que ele levou para reaparecer foi porque ele estava resgatando Judas. Eu acredito que não fosse tanto. Jesus, para ajudar os outros, não precisava. Dentro do magnetismo dele, do poder dele, ele não precisava. Mas sempre que ele esteve para nos auxiliar, ele devotou todos os seus superpoderes. Até na última hora, quando mesmo Simão Pedro sacou da espada e tirou a orelha ele foi lá e pegou a orelha. Vocês já viram poder igual? Vocês já viram poder igual? Ele botou a orelha no lugar e fez assim. Meu Deus! Nenhum cirurgião plástico viu tal coisa. Agora, quando se referia a ele se deixou ser cuspido, crucificado, e morto e sepultado, enfim. E muitas religiões até hoje o têm. Jesus, o pobre injustiçado. E por quê? Porque ele se deixou tudo isso, não usou seus superpoderes. Porque ao contrário de Adão, ele já tinha consciência de que se ele não obedecesse a Deus, nada ia dar certo. A própria missão dele já estava fadada ao insucesso. Aí quando ele vê lá, num outro jardim, esse do Getsemane, que eu nunca sei o nome, eu chamo de Oliveiras. Ele quando lá vê, ele diz, olha, já vejo o cálice do meu sangue. A coisa é feia. Consegue afastar, Senhor? Não. Então, fazer o quê? Seja feita a tua vontade. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós fazemos isso? Seja feita a tua vontade. Nos entregamos a Deus. O Francisco de Assis tem uma história bem interessante. Ele está no meio da neve, bate no mosteiro. Quem vem lá? Francisco. E ele estava com uns amigos juntos. E o cara fecha. Quem Francisco? Ele fecha. Aí os irmãos dele, pai Francisco, vão morrer na neve. E ele começa a pular de alegria. O que é isso, pai? Está pulando porque nós vamos desencarnar? Ele disse, não, até agora eu dependi do ser humano, agora só dependo dele. Isso é confiança. Quantas vezes a gente faz isso? Eu menor desesperozinho, comigo, eu que vou na casa espírita. Mas é porque eu às vezes brinco com os colegas lá de Capão, eu digo, eu acho que vai acontecer alguma coisa comigo. Eu digo, não deve ser muito feio, porque tu não tem merecimento. Mas eu estou, por isso que eu estou tranquilo, eu ainda não tenho merecimento, eu só tenho conhecimento e estou correndo atrás. Mas esse foi Jesus, ao contrário de Adão e ao contrário de nós, eu principalmente. Depois de Cristo nos diz lá o capítulo 1, que veio nos trazer o que mesmo? É o amor, né? Amor. O que ele disse? Todos esses mandamentos, porque aquele que ama não precisa saber que não precisa matar, não precisa saber que não pode furtar, não precisa saber que não pode cobiçar, não precisa saber que não precisa trair. Né? A gente ama. Nós vamos trair, cobiçar ou querer alguma coisa dos nossos filhos? As mães que o digam. Né? As mães nos ensinam o que é amor. E Jesus veio para nos ensinar o amor. E o Espiritismo? O Espiritismo vem esclarecendo aquilo que ele não pôde dizer. Ele não pode dizer, será que ele ia deixar de dizer alguma coisa? Não. O Espiritismo vem realmente, para mim, é para desenhar para nós, né? Veio Moisés, veio Jesus, vieram os profetas, vieram todos, veio Buda, veio Zoroastro,
veio Francisco Cândido Xavier, veio a Madre Teresa de Calcutá, está aí o Divaldo, vocês não aprendem. Mas vamos lá, vamos de novo. E aí o Espiritismo o que nos diz? Nada. Porque o Espiritismo não diz nada. Jesus era um, Moisés era um. O Espiritismo o que é? Uma pleiade. Né? São os espíritos que já moram do lado de lá. E aí eles vêm e dizem, chega, agora vê se tu aprende, olha aqui, ó. Essa aqui vai ser a tua casa aqui, essa furna, essa é minha, não é de você, mas a minha é uma furna ainda, mas eu pretendo sair de lá. E ele vem no Espiritismo, a nova ciência, filosofia, né? É o ponto de encontro entre a religião e a ciência, que elas sempre andavam para lá e para cá. Isso aí tu não pode provar. Hoje o Espiritismo prova. Por exemplo, o passe é uma transfusão eletromagnética. A energia. Não, mas eu não consigo enxergar. Não. A energia também não se enxerga. Então o Espiritismo vem, unido à ciência, nos dizer, olha, não faz como Adão, faz como Jesus. Ou pelo menos tenta. Tá? Por quê? Porque Jesus mesmo nos disse qual foi a grande plataforma. A grande plataforma dos anjos quando anunciaram a vinda do Salvador. Glória a Deus nas alturas. Nós estamos recebendo o Salvador na terra. Paz na terra. Boa vontade aos homens. Eu digo sempre, nós precisamos apenas de boa vontade. Não apenas boa vontade de vir na casa espírita, boa vontade de ser espírita lá em casa. Isso é importante. Olha, eu estou dizendo para eles, não é para ti. O importante é ser espírita dentro de casa. Gente, o que eu queria trazer para vocês é um pouquinho do Evangelho. Eu trouxe algumas passagens, mas principalmente falar de Jesus, porque é para Ele que eu trabalho, humildemente. É para Ele que eu dou as minhas horas de conhecimento, de labuta, diariamente em casa. Eu não peço para vocês ficarem diariamente, mas uma vez por semana, abram o Evangelho, façam um Evangelho no lar. Vocês não sabem a energia que vocês vão gerar dentro da casa de vocês, a higienização que vai ficar dentro de casa. E a espiritualidade ajuda, desde que nós tenhamos boa vontade. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser.